Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. As figuras minúsculas da República, os omissos diante dos abusos do STF. O Supremo Tribunal Federal vem testando o Brasil há muito tempo. Começou com o desmonte da Operação Lava Jato, e com os abusos e ataques à liberdade de expressão dentro do inquérito das fake news e seus filhotes, como os inquéritos dos atos antidemocráticos e das milícias digitais. Continuou com a repressão aos manifestantes do 8 de janeiro, denunciados e condenados sem individualização de conduta, sem provas, sem direito à ampla defesa. Tudo isso, no entanto, passou incólume pela maior parte da opinião pública, da sociedade civil organizada e da classe política, porque o arbítrio tinha uma boa causa, como descreveu uma colunista de um grande jornal. O escândalo do Banco Master, no entanto, fez a maré começar a virar. E, de repente, os dois ministros que, coincidentemente ou não, têm protagonizado tudo aquilo que descrevemos no parágrafo anterior se viram no olho do furacão pelas ligações, suas ou de seus familiares, com o banqueiro Daniel Vorcaro. Jornais começaram, de uma maneira firme, a dar destaque, a investigar e jogar luz sobre os desmandos de ministros do STF. A oposição parece encontrar um denominador comum, articulando-se em múltiplas iniciativas, mais convergentes e com foco. Vozes que antes hesitavam começam a falar, exigindo conhecer a natureza exata do multimilionário contrato do Master com o escritório de Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, e exigindo que Dias Toffoli abandonasse a relatoria do caso Master. A relatoria trocou de mãos, após uma reunião entre todos os ministros. A nota da Corte já representava uma desmoralização pública do Supremo, que chancelou traço de forma solene, com a assinatura de todos os ministros, numa desqualificação histórica e que moralmente caracteriza prevaricação, e deixou de reconhecer uma suspeição que saltava aos olhos até do mais jovem ingressante em um curso de direito. A divulgação posterior do conteúdo das conversas daquela reunião só nos deu mais certeza de que a Corte agiu movida pelo corporativismo e pelo instinto de autopreservação do STF Futebol Clube. Moraes, no entanto, está disposto a ir até o fim para descobrir como o Brasil soube do contrato de sua esposa, bem como da notável evolução patrimonial de Viviane Barci de Moraes. Para isso, usa da intimidação e exerce o poder como retaliação e perseguição. Se for preciso incluir auditores da Receita no inquérito das fake news, será feito. Se for preciso intimar a depor o presidente da Associação de Auditores, que reclamou da desproporcionalidade da operação contra os servidores, será feito. Nada disso, a bem da verdade, é muito diferente do que já vinha ocorrendo desde 2019, mas, agora, a reação tem sido muito mais intensa, embora ainda faltem vozes importantíssimas. Quando homens e organizações começam a agir como devem, cumprindo seu papel, as chances de um retorno à normalidade institucional aumentam e deixam de ser uma abstração. Mas não basta começar, é preciso ir até o fim. O que está em jogo é a democracia, o Estado de Direito, o respeito ao devido processo legal, a liberdade de expressão. É absolutamente espúria e intolerável a intimidação gerada por intimação policial. É o chamado Chilling Effect, expressão consagrada pelo direito norte-americano, o efeito intimidatório. As pessoas deixam de falar não porque foram condenadas, mas porque temem as consequências de simplesmente se expressar. Isso é tão evidente no caso brasileiro que não cabem aqui divergências teóricas, como se houvesse dúvida sobre a violação dos pilares de uma vida democrática. Diante de um quadro assim, a omissão deixa de ser neutralidade para se transformar em conivência.
Não é aceitável a omissão de professores de direito, de juristas, de instituições como a OAB, de formadores de opinião. Mas, sobretudo, não é aceitável a omissão de quem tem o poder constitucional para agir. É por isso que as omissões mais deploráveis e inaceitáveis são as de Davi Alcolumbre e Hugo Mota, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente. Ambos colocarão seu nome na história, resta saber de que forma. Como quem teve a coragem de quebrar um ciclo de arbítrio para romper a hiperjudicialização iniciada em 2019 e que se tornou um cupim da República tão ou mais daninho que a corrupção, ou como as figuras mais minúsculas e vergonhosas da República, incapazes de perceberem que sua omissão é pura conivência com o arbítrio, irresponsabilidade no mais alto grau e absoluta falta de sentido de dever. O Congresso Nacional não é espectador do que está acontecendo. A Constituição conferiu ao Legislativo instrumentos de controle, de fiscalização e, quando necessário, de responsabilização. Esses instrumentos existem precisamente para momentos como este. Aqui entram tanto a abertura de processos de impeachment contra Toffoli e Moraes no Senado, quanto a instalação da CPM do Banco Master e, na Câmara, da CPI do abuso de autoridade, duas comissões que já cumpriram os requisitos constitucionais para sua abertura. Ainda há tempo e possibilidade de agir com equilíbrio, com firmeza e dentro dos marcos constitucionais. Ainda há chance de demonstrar que o Brasil não é um país em que o poder se torna intocável. Mas é preciso compreender que a história é implacável com os omissos. Os grandes abusos de poder avançam não porque faltem críticos, mas porque os críticos usam uma linguagem que o poder sabe absorver sem se sentir ameaçado. O abuso de poder não teme a crítica educada, teme apenas a crítica que o nomeia. Aos cidadãos, cabe manifestar-se sempre que possível, alistar-se nesta luta pela democracia. Se Mota e Alcolumbre não reagirem por consciência do dever, reagirão se sentirem a pressão. O Brasil precisa de instituições fortes. E instituições fortes são aquelas que sabem limitar o poder, inclusive o poder que intimida. Quem integra as instituições não tem desculpa nem para ignorar o arbítrio, muito menos para confundi-lo com defesa da democracia nem para se omitir diante dele quando percebe. O Brasil espera uma resposta de seus deputados e senadores. A Suprema caça às bruxas, é o título do editorial de hoje, da Gazeta do Povo. O escândalo do Banco Master colocou nas cordas dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, que puxou para a Suprema Corte investigações que deveriam ter ficado na primeira instância, com direito a decisões esdrúxulas, teve exposta sua carona aérea com o advogado de um dos investigados e sua sociedade em uma empresa familiar que negociou um resort com fundos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. Acuado, o ministro deixou a relatoria. Alexandre de Moraes, por sua vez, viu a divulgação do contrato multimilionário entre o Master e o escritório de advocacia de sua esposa, mas não está disposto a entregar tão facilmente o enorme poder que acumulou nos últimos anos e decidiu revidar. Na manhã da terça-feira de Carnaval, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra 4 servidores, suspeitos de terem acessado e vazado informações fiscais sigilosas de ministros do STF e seus familiares. Os investigados também foram submetidos a medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e cancelamento de passaportes. Ao mesmo tempo, Moraes ordenou à Receita Federal que faça uma varredura para saber se os dados dos 10 ministros, do Procurador-Geral Paulo Gonet e de cerca de uma centena de familiares foram acessados indevidamente. Ironicamente, ou talvez hipocritamente, em uma investigação sigilosa e destinada a combater supostos vazamentos, o próprio STF se encarregou de vazar os nomes dos 4 servidores. Na terça-feira, o STF afirmou em nota que houve diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, seguidos de posterior vazamento das informações sigilosas. O relatório enviado pela Receita ao Supremo afirma que foi identificado um bloco de acessos cuja análise, pelas áreas responsáveis, não identificou justificativa funcional.
Um dos 4 servidores, auditor da Receita, admitiu a investigadores ter acessado a declaração de imposto de renda de uma enteada do ministro Gilmar Mendes, que tinha o mesmo sobrenome de uma pessoa que estaria envolvida em um suposto esquema de venda de sentenças, mas negou ter vazado qualquer informação. Mas até o momento não há elo algum que ligue os eventuais acessos ao caso Master. Todas as informações constrangedoras para Toffoli e Moraes vieram não de uma eventual violação de sigilo fiscal, mas de outras fontes, como o celular de Daniel Vorcaro. Além disso, como de hábito quando se trata de Alexandre de Moraes, toda a condução dessa operação está envolta em controvérsia do ponto de vista processual. Outros ministros ouvidos pela imprensa afirmaram que apenas o presidente da corte, Edson Fachin, poderia ter solicitado à Receita o rastreamento ordenado por Moraes. Além disso, nenhum dos investigados tem prerrogativa de foro, inconveniente que o ministro resolveu colocando supostos acessos e vazamentos dentro do inquérito das fake news, a investigação infinita, abusiva e universal que Moraes usa como um coringa no qual se inclui tudo aquilo que o ministro deseja, mesmo que de fake não tenha nada, afinal, o contrato de Viviane Barci com o Master. A participação de Toffoli na marida e sua viagem ao Peru com o advogado de um dos sócios de Vorcaro são muito reais. Essa confusão dos papéis de vítima, investigador e juiz, confusão esta que muitos têm apontado desde 2019 e para a qual outros estão acordando só agora depois de terem apoiado os desmandos de Moraes por tantos anos, é um dos elementos típicos de estados policialescos que negam o Estado de Direito e o devido processo legal. Neles, as autoridades são blindadas, e quem quer que apure ou denuncie as irregularidades cometidas por elas acaba transformado em bandido, como bem sabe o ex-assessor do TSE Eduardo Tagliaferro. É por isso que, mesmo que de fato tenha havido acessos indevidos a informações protegidas pelo sigilo fiscal, a ação de terça-feira tem todos os elementos de uma tradicional caça às bruxas. Auditores da Receita ouvidos pelo jornal O Estado de São Paulo falaram em desproporção e truculência. Em nota, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Unafisco, afirmou que os auditores não podem, mais uma vez, ser transformados em bodes expiatórios em meio a crises institucionais ou disputas que não lhes dizem respeito, apontou uma instrumentalização de servidores públicos para deslocar o foco do debate público e afirmou que os servidores não podem ser submetidos à exposição pública ou constrangimentos institucionais antes da conclusão das apurações, em referência à divulgação dos nomes dos 4 investigados pelo STF. A Unafisco ainda lembrou que não é a primeira vez que, diante de alegações de vazamento, medidas de afastamento e restrições são adotadas antes da conclusão técnica dos fatos. Em 2019, ainda nos primórdios do inquérito das fake news, 2 auditores também foram afastados, também acusados de vazar dados sigilosos, mas nada foi encontrado contra eles. Repetindo a dose nesta terça-feira, Moraes mandou um recado implícito a servidores que têm, entre outras funções, a obrigação de combater irregularidades. Nunca, em hipótese alguma, se deve mexer com ministros do Supremo ou pessoas próximas a eles, pois a resposta, ou a vingança, será rápida e forte. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Vamos lá! Tem aqui um iPhone, tem aqui medidor de pressão, tem lançamento do iPhone, certo? Lançamento do iPhone, aqui, conjunto academia feminina, tem tudo, tem vários tipos de smartphone, de marcas ótimas, Xiaomi, etc. Tem aqui conjunto de roupas. Eu vou deixando aqui para vocês. Aparelho medidor de pressão, conjunto, calça-roupa, etc. Biquíni com shorts, 3 conjuntos fitness, bicicleta, smartphone Xiaomi com 256 GB,
da vitrine. No link tem a vitrine. Construa Civil Mestre Dinho. Vitrine. Do Shopee. Certo? E tem aí, eu coloco o link. É o link da vitrine. Certo? Não é só um link só de um produto, não. São todos os produtos, né, que estão na vitrine. Ok? Vamos lá. Aqui é roupa, kit de cuecas masculina. Aqui é o smartphone Xiaomi, R$833, 256 GB. Meu Deus! Então, a maior parte desses produtos aqui estão em promoção, certo? É uma promoção que quando o Shopee resolve tirar a promoção, tira, o produto fica aí, certo? Isso depende de época. E o mestrezinho, eu tenho de fazer tudo aquilo que, né, o que o Shopee ordena, eu não posso sair. Tem a administração do Shopee. Eu sou muito obediente, certo? Muito obediente. Simplicidade no bom sentido, de respeitar o próximo. Vocês estão vendo aí um espremedor elétrico, baratíssimo. Eu não vou falar o preço, são panelas. Depois vocês têm de verificar. É claro, né? É claro que eu estou aí enviando esse vídeo e vou colocar em cada vídeo que eu apresentar no YouTube. Vamos lá. Notebook. Deixa eu ver aqui. Meus amigos e minhas amigas. Notebook, mochila, notebook, roupas femininas, camiseta, na outra parte, camiseta feminina, prêmio, 100% de algodão, espetacular. Mais roupa aqui, camiseta, kit feminino. Aqui, camiseta feminina, aqui vocês estão vendo na tela, tudo barato. Camiseta feminino, ok? Masculino também. Camiseta básica feminina e masculina. Aqui é mais camiseta feminina, mochilas, calça, ok? Bicicleta elétrica dobrável, bivolt, 48, tal, elétrica. Ela é dobrável, você vai viajar, dobra ela, certo? E leva para você ir, se o lugar que você vai precisa de uma bicicleta, ou passear. Quem vai decidir são vocês. Preste atenção, assadeira, churrasqueira, a cavão, casa, tá vendo? Bermuda. Eu tenho aqui de mostrar aqui a vitrine. Eu só vou passar aqui, viu? Tem muita coisa. Olha, eu vou aqui passando rápido por causa do horário. Meus amigos e minhas amigas. Ok. Olha, aqui também está tudo. Quando está esgotado assim, vocês já sabem. Certo? Aqui, estou descendo, estou rolando aqui para baixo. Isso aqui é tudo produto. Uns que é quase. Bom, na descrição dessa transmissão hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestre Dinho 1949, certo?
aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o mestre Cidinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui.